Olá pessoal, tudo bom? Então, estou aqui de novo gravando uma aula de introdução ao cálculo, né? Cálculo estequiométrico, uma matéria bem complicada, né? E ela se torna complicada até para ensinar à distância, né? No atual sistema que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, que é o ensino à distância, e infelizmente, né, vão ter que passar esse conteúdo de forma online, né? Usando o Meet, né? Vamos dizer assim. Já é difícil, esse conteúdo já é difícil, né, para ser explicado presencialmente, né, os alunos sentem muita dificuldade. E também, uh, e pior ainda, né, seria estar online, né, dessa forma que eu estou explicando aqui para vocês, iniciando a explicação no sistema online, né, porque o aluno precisa ter interação ali, né, presencial, para tirar dúvida, e tem que ser rápido, né. É complicado o aluno assistir a aula e depois, né, entrar em contato com o professor. Mas, né, a gente tenta da melhor forma possível, né, ter um jeito mais fácil para explicar para o aluno, né. Apesar que também eu não tenho aqui uma lousa, eu não tenho uma gravação de estúdio, então também o professor também é limitado, né, nesse sentido, né, por falta de investimento, né. Então eu estou tentando quebrar um galho aqui para, né, pro aluno, né, para que ele receba a informação da melhor forma possível. Claro que existem coisas melhores, né? Se tivesse uma produção aqui de um estúdio com um quadro branco na parede, uma gravação, uma iluminação, mas na atual conjuntura é o que pode, né? E eu tento fazer o melhor, certo? Então aqui, no cálculo estequiométrico, a gente tem que seguir passos, né? Acho que a melhor forma possível de trabalhar isso é seguindo esses passos para que a gente consiga resolver exatamente de uma forma mais fácil o cálculo estequiométrico. Então, os passos são esses, tá? O que é o cálculo da racionalidade? É prever, né? Ele tenta prever aquilo que será produzido. Ou o contrário, né? Tem reações, tem exercício de cálculo que ele entra com uma dúvida de quanto ele precisa de reagente para a mistura, ou na solução, ou no processo da reação química, para chegar numa quantidade X de produto. Né? Ou simplesmente querer calcular o que vai ter no final do produto. Então, o cálculo também é uma previsão, né, teórica de como obter ou ter, né, os reagentes, ou obter o produto usando os cálculos estequiométricos, matemáticos. Né? Então, os passos são esses. Equação balanceando reação, então tem que ser balanceado inicialmente. Primeira coisa que o aluno olha a reação química. Antigamente os exercícios ele tinha que montar, então o cara tinha que ler o texto, né? O aluno tinha que ler o texto, montar a equação de forma correta, né? Seguindo os passos, as regras de funções orgânicas, inorgânicas, ácidos bases, toda aquela parte de nomenclatura e informação, montar a equação química e depois balancear. Hoje, pelo que eu vejo, a maioria dos vestibulares já estão colocando a reação química. Então o aluno só tem que balancear. Começa então balanceando. Segundo passo, as leituras, né, as unidades frequentes que podem aparecer no texto. Então, quais são essas unidades? Um conjunto delas. Né? Nós temos o mol, que representa ali, então, a partir do momento que balanceia, aquele valor é o nosso mol, tá? E esse mol ele representa uma gama de unidades de química. Então, o mol pode ser comparado com massa, né, a massa molar ou a massa atômica, com volume e ainda com a constante de Avogadro. Então, nessas 4 unidades, a gente vai tabular nosso cálculo estequiométrico. E depois, por último, então, utilizar os dados do exercício. Tá? Isso aí também é uma decorrência do exercício. O cara colocar as informações que o texto pede, né? Porque, como vai ser regra de 3, vai ter uma pergunta, né? Calcular o quê? Então, esse vai ser a nossa questão. Calcular o que ele quer calcular. Então, a gente sabe dessa forma que nós vamos calcular ou a iniciativa de um reagente, ou a final, que seria o produto. Então vai depender do texto e informar o que ele quer, certo? E a partir disso, então, partir para a montagem da regra de 3. Bom, vamos passar para aquilo que eu já montei aqui. Então aqui uma reação química, né, curta, né, não vai ser um textinho pequeno. Então, para iniciar para os alunos do ensino médio aqui do Sul, do Santos Dumont, eu pretendo iniciar com questões fáceis, né? Para depois a gente vai aumentando a dificuldade e aí passar para um nível mais de ensino médio mais complexo, né? Que geralmente cai nos vestibulares. Mas para iniciar,
Pessoal, assim, existem várias técnicas, várias formas de ensinar isso, tá? Mas o problema do aluno, ele fica adaptado àquele professor, né? E aí quando ele vai assistir uma videoaula, e aí tem professores, no caso, geralmente de cursinhos, né? Que explicam esse conteúdo, só que torna mais difícil para o aluno, né? O aluno que está ingressando nesse assunto, ele não tem conhecimento de nada, né? Do cálculo. E aí ele vai assistir um videoaula, e aí é um professor de vestibular, de pré-vestibular, nesses cursinhos, né? E eles têm todo um palavreado, todo um jargão químico, né? E isso atrapalha um pouco o aluno, né? O aluno ele não tem todo esse conhecimento químico para chegar a entender termos técnicos, né? Então, existem várias formas. Tem as formas fáceis, tem as formas difíceis. Tá errado usar termos técnicos? Não, né? É o certo. Só que para o aluno entender basicamente, iniciar isso aí, tem que ser uma coisa mais apropriada para o aluno. Então, para vocês que estão assistindo aqui minha aula hoje, né, os meus alunos do Santos Dumont, eu aconselho então a assistir esse vídeo e, né, se quiser acompanhar outros professores aí na internet, cuidado, que eles vão usar outros métodos. Então, cada um tem seu método e o que cabe melhor para os seus alunos, né? Para mim, funciona esse durante 20 anos de trabalho de química, é o que eu dou aula para ensino médio, né? Então, esse sistema eu acho que funciona melhor, né, quando eu vou ensinar para o aluno. Depois que ele entra na graduação, ou depois que ele entra num cursinho, né, pré-vestibular, ele vai ter outros métodos, e pode ser mais fácil, pode ser mais difícil, não sei, né? Depende de cada aluno, de como ele interpreta ali na hora. Mas, para mim, funciona. Beleza. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos uma reação, né, um texto, onde informa uma reação, para uma reação de síntese, né? Está sintetizando amônia. Ao utilizar 10 gramas de N2, então já vou aqui, o bom e importante é salientar isso, sempre frisar o que o texto está informando, o que ele está pedindo. Aqui, ó, 10 gramas de nitrogênio. Então, já vou aqui selecionar, né, grifar o que ele quer. E a pergunta, né, que vai dar nosso X aqui, né? Então aqui, ó, qual a massa em gramas do composto, né, composto produzido? Então, o nosso composto produzido é o NH3. Tá aqui, né? Aqui, já vou selecionar ele. Então, isso que ele quer saber. Qual a massa em gramas do composto produzido. Agora que vem a estratégia, né? Primeiro passo, balanceamento. Então, deixar igual os átomos do início da reação com os átomos do final da reação. 2 N's, 2 H's, 1 N e 3 H's. Aqui eu vou usar o método de balanceamento de tentativas, tá? A gente vai tentando, vai acertando os coeficientes até chegar no balanceamento final, que é o acerto de coeficientes. Então aqui eu tenho 2 N's, então eu vou partir para aqui, para esse N aqui. Ele tem 1, então eu vou botar um 2, que vai multiplicar o N, e assim eu vou ter 2 N's. Logo, também o H3 vai para 6 hidrogênios, né? 2 vezes 3, 6. Então aqui eu vou botar um 3 para finalizar. Certo? Então agora eu vou ter 6 hidrogênios, 2 N's, 6 H's, 2 N's, 6 H. Está balanceada a nossa equação química. Beleza, agora vem a montagem, tá? Eu gosto de trabalhar assim, ó. Eu escrevo aqui no lado, né? Primeira linha. Certo? Por que eu escrevo isso? Porque o jeito que eu faço é dessa forma aqui, ó. Segunda linha. Então imagina a primeira linha e a segunda linha do caderno. Na segunda linha, é as informações do texto. Então, esses 10 gramas aqui que eu selecionei aqui, grifei aqui, ó, ele vai entrar abaixo da linha do N2. Então, o N2 está aqui. Então, vou, né, imaginar a linha aqui e vou seguir aqui embaixo, ó, 10 gramas, certo? Então, desta forma, eu estou já meio que, né, iniciando a minha regra de 3. Então, 10 gramas está a partir do N2 aqui. E também ele quer saber o X da questão, né? A pergunta do texto. E aí vai lá no N2, que é o produto. Então aqui vai entrar meu X. E esse X é igual a quê? Qual é a pergunta, né? Qual a massa de gramas do composto produzido? Então dessa forma, ele já tem a unidade que ele quer no final, ó. Massa em gramas. Então já vou botar aqui que eu quero saber em gramas, porque me ajuda bastante, tá? Saber a unidade de baixo para espelhar a mesma unidade de cima.
Então dessa forma eu já sei, né, por que eu gosto da linha 2, né, começar pela essa linha aqui, porque eu sei qual vai ser a unidade que eu vou usar aqui. Porque aqui entra aqui as constantes, né, na primeira linha é tudo que eu consigo obter da equação química. É ela que vai me informar toda a relação aqui na primeira linha. Então, primeira linha vai entrar o que? Se aqui embaixo é massa, aqui em cima é massa também. Então, o que eu vou dizer aqui? O N, né, procurando na tabela periódica, né, a tabela periódica é 14. Se eu tenho 2 N's, obviamente é 14 vezes 2, então eu vou ter 28 gramas, certo? Então, montei aqui já, vou para outro, né? O H2 já não me interessa mais, por enquanto, porque o texto não faz menção a ele, nesse sentido ele falou aqui, ó, reagindo com o H2, beleza, reagiu. Mas o cálculo em si ele não vai participar do cálculo, né? O que ele quer saber, N2, quanto ele está fornecendo aqui, 10 gramas, e quanto vai produzir a partir dessas 10 gramas, né? Na reação química aqui. Então eu sei que lá também, como X quer em gramas, é massa, eu também quero massa aqui. Então se é massa embaixo, massa em cima, beleza? E aqui entra aqui o NH3, ó. O que eu vou separar aqui o NH3. O que eu vou fazer agora? Tentar descobrir, né, a massa molecular. O que é massa molecular? É a soma das massas atômicas da substância química. Então aqui, se eu tenho H2, só é massa atômica. Aqui, se eu tenho NH3, é a massa molecular, na molécula, né? Então, N é 14, certo? Como eu tenho só um nitrogênio, é 14 vezes 1, mais hidrogênio, que é 1, a massa atômica dele na tabela periódica é 1, vezes 3, certo? Somando tudo isso, né, a partir do momento que eu multiplicar tudo isso e somar, eu vou ter 17 gramas por mol. Então, a cada mol que eu tiver é 17 gramas de NH3. Só que nós temos um balanceamento que deu 2, e agora o nosso coeficiente, né, vai nos dar a informação que existe aqui 2 mols. Assim como aqui tem 3 mols e aqui tem 1 mol. Então é 2 vezes 17. Então eu vou ter aqui no total de 34 gramas. Feito isso, pessoal, a minha regra de texto está montada, né? 28 vezes x, certo? E 34 vezes 10. Então agora é matemática, né? Então não tenho o que fazer. 28, vamos ver, vezes x igual a 34 vezes 10, certo? Então vou aumentar um pouquinho para ficar mais fácil de ver. Está montado matematicamente. Então, tá aí. Dessa forma agora, 28x é igual ao quê? 34 vezes 10, 340, certo? Finalizando o cálculo, o 28, né, tá multiplicando aqui, passa dividindo, certo? O que eu vou ter? X igual 340 dividido por 8, né? Então pego aqui 340, divido por 28. O resultado é 12,14. E a unidade gramas, certo? Então aqui, né, finalizamos esse primeiro cálculo, tá, pessoal? É uma conta que relaciona só massas, né? Tanto no reagente massa como no produto massa, e o resultado então é o que o texto está pedindo, é a quantidade de gramas a partir do momento que ele coloca 10 gramas de N2, quanto vai dar em massa do produto final, né? O produto final aqui está NH3, sobrou isso aqui, deu isso aqui, né? Vamos dizer assim, certo, pessoal? Então, primeira continha, terminamos. Primeiro exemplo, né? Tá aí
né? Qualquer dúvida, então, depois entrar em contato com o professor, né? Até isso o aluno tem que esperar. Mas fazer o que, né? É o jeito. Segundo campo, né? Segundo exercício. Então tá aqui nosso segundo exercício, certo? E aqui então ele relata, né, um textinho curto, 100 gramas de alumínio e, né, já vou grifar aqui, ó, que eu tenho 100 gramas de alumínio, já vou deixar grifado, e pergunta quantos átomos existe desse elemento. Então já, né, vamos deixar separadinho aqui, ok, então ele quer saber isso. Aqui não tem reação química, né, então ele está falando só do alumínio. Então, nesse caso, de novo, igual, vou montar a linha 1, né? Linha 1, linha 2, claro que isso é a linha do caderno, certo? E abaixo do alumínio eu vou fazer a construção, né? Aqui vai entrar o que? A cada 100 gramas, né? 100 gramas de alumínio, então aqui a massa do texto, isso vai para a segunda linha, tá aqui, ó, 100 gramas. E a pergunta seria x, certo? Só que esse x tem que ser em átomos. Beleza. Depois temos aqui, agora se eu usei massa embaixo, vou usar a massa atômica do alumínio. Aqui na tabela periódica é 26,98, arredondamos para 27 gramas. Aqui então feita a primeira parte da nossa regra de 3. Né? A segunda parte seria tentar então finalizar essa regra de 3 aqui em cima da primeira linha, usando a mesma unidade de baixo. Então se aqui é átomos, quantos átomos eu vou colocar aqui? Que átomo é esse que vai no campo? Existe uma constante de Avogadro, né, aquele valor, né, grande, 602, 10 na 23. Esse valor é uma constante que será usada para quando eu falar em átomos ou moléculas, né, fazer uma correspondência direta com esses dois casos. Então, nesse caso, a constante é 602, né, vezes, né, vezes aqui, acho que é meio, não, aqui, vezes 0,2 inserir, né, 602 vezes 10 na 23. Então esse é o valor da constante de Avogadro, certo? Agora é só multiplicar, né, esse valor por 100 gramas e 27 vezes x. Então, forma cruzada, né, respondendo, calculando aquilo que o texto pede. Então, vou botar aqui já, né, 27x igual a 100 gramas vezes 6,02 vezes 10 na 23. Vou botar maiorzinho para já entender. Tá aqui. Tá aí, ó. 27x, né? 27 vezes x e 100 gramas vezes 6,02. 10 na 23. Eu poderia transformar isso aqui em 10 na 2, né? Mas, para não dar muito dor de cabeça para o aluno, vamos calcular normal como está ali. Então aqui eu vou ter 27x igual a vezes essa parte aqui, já que 100 não está na potência de 2, então eu vou só multiplicar essa parte. Então vai dar 602, e aí então só boto, né, a potência ali naquele formato. Vamos.
10, tá? 10 dá 23. Isso aí, demora um pouquinho, mas é o jeito, né? Não tem... Ensinar dessa forma não é complicado. Bom, agora, x é igual, né? Vou isolar. Tá dando uns tilt aqui louco aqui. X é 602 dividido por 27. Né? Vou isolar 602. O 27 passa dividindo, né? Ele está multiplicando aqui e passa dividindo. Então, 602 dividido por 27. Vou ter aqui o valor de 22,29. Né? 10 na 23. 10 na 23. Tá aí. Podia modificar um pouquinho esse número? Podia, né? Podia botar aqui 2,22, 10 na 24. Mas vou deixar assim que é melhor, né? Então só vamos botar aqui a resposta final, átomos. E finalizamos a questão 2. Então, usei aqui o que é massas e relação com átomos. Então, posso usar massas e átomos, certo, pessoal? Então, aqui na primeira conta a gente fez massa-massa, agora fizemos massa-átomos. E vamos partir para a terceira conta. Está aqui o terceiro exemplo, né? Terceiro exemplo, né, demonstra aqui um hidreto de sódio reage com água, dando hidrogênio segundo a reação. Então aqui está a nossa reação. Para obter 10 mols de H2, já vou aqui selecionar, já vou separar a ideia aqui, 10 mols. E ainda pergunta, né, quanto mols de água? Beleza, então já vamos selecionar aqui os dois unidades, está aí. Então já sei o que ele está pedindo e o que ele está informando. Então agora vamos partir para balanceamento, né? Um sódio, 3 hidrogênios, um O. Então já está balanceado, não preciso. Então de novo aquela nossa historinha, né? Primeira linha, depois segunda linha, só vou ajeitar aqui um pouquinho. Beleza, então vamos lá, botar as informações do texto, né? A segunda linha aqui, ó. Isso aqui vai entrar na segunda linha. Obter 10 mols de H2. Quem é H2? Está aqui, ó. H2 está aqui no finalzinho. Então lá no H2 eu vou botar 10 mols. E acima disso, né, na primeira linha vai ser quem, né? Os mols da equação química. Que aqui no caso, ó, é 1. Então aqui é só 1 mol mesmo, né? O X da questão vai ser aonde? Quantas mols de água? Onde está a água? Está aqui a água, aqui, ó. Então é esses dois casos que vão participar do nosso cálculo. E é X. E tem que ser mol também. Então já definimos que o nosso cálculo se baseia nessas duas informações. Mols para H2, mols para água. E assim eu procuro também aqui o mol da água. No balanceamento, que é o coeficiente de balanceamento, foi 1 também. Então, esse exercício aqui vai ser fácil, né? 1 mol vezes 10, 1 mol vezes x. Então, aqui é direto, né, pessoal? Não precisa nem calcular muito cabeça, não perder tempo. O negócio não é perder tempo, né? Então, vou botar aqui 1 vezes x é x igual 1 vezes 10 é 10. Deu a resposta direto, né? Não precisa nem calcular muito. Tá aí a nossa respostinha final, 10 mols. Então esse aqui foi extremamente fácil. Mas atentem que nós temos as relações aqui, né? Mol também. Então se embaixo vai ser mol, em cima tem que ser mol também, né? Se for massa aqui embaixo, tem que ser massa em cima. Se tem mol embaixo, mol em cima. Beleza, sempre repetindo essa historinha, né? Vamos para o último aqui. Reação de combustão, né? As reações de combustão são sempre as mesmas coisas, né? O material que vai ser queimado, o oxigênio que aparece na reação, que faz parte da reação, e que libera CO2 e água. Então, no motor de um carro a álcool, o vapor de combustível é misturado no ar e se queima a custa de faísca elétrica. Então, a combustão é dada por uma faísca elétrica. Deu ignição elétrica, fornece a faísca e logo já queima, e aí começa todo o movimento, né, das engrenagens dentro do carro, e assim faz com que o carro se mexa, né, assim, ande, né, vamos dizer assim.
Aí vem aqui, né? A quantidade de mols, que já é uma pergunta, né? Qual a quantidade? A quantidade de mols de uma substância. De quem, né? A quantidade de mols de água. Então já vou frisar aqui que é isso que eu quero saber. E forneceu 108 gramas de etanol, certo? Então nós temos aqui essas X e fornecendo aqui a massa de etanol, que é o álcool, né? Álcool comum, aquele que vem nos postos de gasolina. Então lá no motor essa reação está acontecendo, ó. Tem aqui o nosso etanol, que é ativado pela faísca elétrica, junto com o oxigênio que entra naquele, né, no motor, produz então a queima, e essa queima vai liberar CO2, né, um pouco de CO2 e um pouco de água, então na queima da combustão lá. Então de novo aqui iniciamos o balanceamento, né? Então 2 carbonos, 1 carbono, então aqui já vou botar um 2 para ficar esperto, né? Balancear. Aqui eu tenho 6 hidrogênios, né? Se aqui é 2, eu tenho que tentar chegar a 6. Como? Multiplicando, né? 3 vezes 2, 6, fechou? Aqui no total de, por último, oxigênio, né? Tem 4 oxigênios aqui, né? 2 vezes 2 é 4. Aqui é 3 vezes 1 dos oxigênios, né? 1 oxigênio vezes 3, então vai dar 3 oxigênios. E o total de oxigênio nos produtos é 3 com mais 4, 7. Então aqui tudo tem 7 oxigênios. Agora no outro lado tem que ter 7 também. Bom, já vou frisar que aqui já tem 1. Não vou mexer no resto da forma, porque se eu mexer aqui, eu tenho que mexer tudo de novo aqui. Então já deixo 1 aqui esperando. E aí eu tenho que fazer um número aqui total que chegue mais 1 e dê 7, né? Então, logicamente vamos usar um 3, que 3 vezes 2 é 6, com mais 1 fecha 7. Então já sei que tem, já está balanceado. Então vamos lá para a minha primeira linha, né? Vamos para a minha segunda linha, que eu gosto de fazer dessa forma. Vamos botar, opa, não, vamos voltar, volta. Então aqui na primeira linha, vou botar bem pequenininho, para não atrapalhar, né, na situação ali, beleza. Então, aqui, beleza. Então vamos lá para a segunda linha agora, né? Segunda linha, vai entrar o que? O que o texto informou, 138 gramas de etanol. Quem é etanol? Tá aqui o etanol, ó. Aí, então eu tenho aqui 138 gramas. Então, massa no etanol. E a pergunta, quantos mols na água? Então a água está lá no canto. E essa água tem X, né? E vai ser igual a mols. Certo? Molas não, né? Mols. Então aqui já estou iniciando a regra de 3. Mols aqui embaixo, mols aqui em cima. Então na linha 1 vai entrar todas as informações que o texto, que a equação química pode me fornecer. O que é a equação que pode me fornecer? Pode me fornecer os mols e a massa. Então vamos lá. Mols vai ser isso aqui. Então ali no balanceamento do H2O é o nosso mol agora. Então ali eu sei que vou estar com 3 mols dado pela equação. Tá aqui, já sei então que, né, que já parte dela tá seguindo. Beleza. E do lado do etanol, aí eu tenho que seguir o que aqui embaixo está descrito aqui, ó. Se é massa, aqui em cima tem que ser massa também. E aí como é que eu vou calcular isso? Bom, aí eu pego a minha fórmula química que está ali e vou tentar descobrir o nosso MM, né? A massa molecular. O que é a massa molecular? É a soma das massas atômicas. No caso aqui eu tenho 2 carbonos. Tabela periódica, massa atômica do carbono é 12, né? Tem que ter a tabela periódica na mão, ou o texto fornece a massa molecular de cada um. Então é 12 vezes 2, né? Então 2 vezes 2 mais massa atômica de hidrogênio é 1, só que está multiplicado por 6, certo? Mais a massa atômica do oxigênio, que é 16, só que está multiplicado por 1. Então, multiplicado, tá aqui. E tudo isso igual a 0, né? Quanto vai dar isso aqui total? Então, aqui eu tenho 24, 24 mais 6 dá 30, 30 mais 16 vai dar
46 gramas por mol. Então, dessa forma agora, eu sei que, né, a massa molecular do C2H6O, que é o etanol, é 46 gramas por mol. Então, já vem entrar aqui agora 46. E, né, finalizamos nossa regra de 3, a construção. E deu chabu aqui. Né? Tá aí. Então, dessa forma, tá montada a nossa regra de 3. Então, 46, né, vezes x, certo? E eu vou ter 3 mols vezes 138. Esse vai ser o nosso cálculo aqui embaixo agora. Então, vamos lá, né? 3, não, vou botar x, né? 46 vezes x. Então, já vamos botar aqui, né? 46x igual, né? 46 vezes x é 46, né? 138, né? 138 vezes 3, então já vamos, né, botar aqui 138 vezes vamos botar inserir lá o, senão vai dar confusão no sinal, né? Então 138 vezes, e aí eu faço vezes 3. Então agora eu vou ter, né, vou botar um pouquinho. Então agora vamos ter o que? Vamos ter 46x igual a 138 vezes 3. 414. E finalizando isso, né, eu vou ter x igual 414 dividido por 46. Então, respondendo ao texto, eu vou ter 9 mols, né? Aqui tem que ser mols, então minha resposta em mols. Então 138 vezes 3 é 414, e 414 dividido por 46 dá 9 mols. Então finalizamos aqui a nossa questão que fazer a relação, né? Fazer a relação massa com mols, certo? Massa na parte do álcool, mols na parte da água, certo, pessoal? Então vamos, e aí vamos passar por último aqui, né, para finalizar a nossa explicação de hoje, não estender muito porque é complicado. Então aqui outra equação química, né, vamos ver o que o texto está: combustão do gás amoníaco, linha 3, né, representar a seguinte equação: qual a massa da água, ou a massa da água em gramas, né? Olha a unidade aqui, já vamos selecionar essa parte aqui, ó, que já ficou bem claro o que ele está querendo, né? A massa da água em gramas, a partir de o volume do gás amoníaco, né? Que é 86. Então 89,6 litros, né? Volume. Então vamos partir para a nossa equação química, depois que selecionamos tudo que ele quer. A partir disso, então tudo na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, né? Já é constante relacionada a isto. Então tem que aparecer essa constante no meu cálculo. Então vamos balancear, né? Então na tentativa, vamos botar aqui 2N, 6 hidrogênios, tentar aqui 6 hidrogênios. Total tem 3 oxigênios e aqui 2. Chegando naquele problema que nós temos de vez em quando, né? Quando uma equação química tem nem ímpar, eu não consigo finalizar o O3 com O2, porque não existe um número que vezes 2 dá 3 inteiro. Existe um método de fração, né? Eu posso botar aqui uma fração e consigo resolver isso. Botar 3 sobre 2 responderia isso, mas eu não quero já iniciar meu cálculo com fração. O que eu vou? Duplicar tudo, né? Então aqui eu boto 4, aqui eu boto 2, aqui eu boto 6. Com isso eu acho que consigo terminar meu cálculo, ó. 6 com O, então é 6 oxigênios. Agora eu consigo finalizar aqui com 3.
E aí, terminei meu cálculo, meu balanceamento com isso aqui. Balanceado. Agora sim, partimos para a nossa chamada linha 1 e linha 2, né? Segunda linha e primeira linha. Então, dessa forma, eu acho mais fácil, tá, pessoal? Existem outros métodos, não vamos ficar aí, né? Cada um tem o seu jeito de trabalhar. Eu prefiro trabalhar dessa forma e, para mim, dá certo, né? Então, creio eu que pode dar certo para todo mundo também. Bom, segunda linha, que pede? Massa da água em gramas. Então, vamos lá na água. Cadê a água? Tá aqui, ó. É aqui que eu vou trabalhar. Então, na segunda linha, informações do texto. Então, aqui, vou botar o X e tem que ser em gramas. Já vamos selecionar aqui, ó. Tem que ser este. E a parte que ele fornece aqui, ó, que é o volume do gás amoníaco. Quem é o gás amoníaco? NH3, né? Então vamos lá, o NH3 está aqui, ó. Já vamos botar aqui o que ele forneceu de 89,6 e aí litros, né? Então vamos botar aqui. Vamos diminuir essa parte aqui um pouquinho mais. Primeira linha. Segunda linha. E aqui o nosso litros. 26. Ok. Então, a base da linha 2 já está feita. Vou partir para a linha 1. A linha 1 vai ser determinada por isso aqui, da linha 2, mas olhando as informações que estão contidas na equação. Se aqui é massa, vou descobrir a massa molecular da água, que vezes 6 dá meu total aqui. Ele já forneceu isso, né? Aqui, ó, dados da massa molecular da água, 18. Então, a soma das massas moleculares aqui, ó, é 16 mais 2, 18. Só que eu tenho 6 de balanceamento, né? 6 mols. Então, é 6 vezes 18, que o total vai ser 108 gramas. Então, já calculei, né? 18 vezes 6 dá 108 gramas, certo? Tá aqui. Tá iniciando meu balanceamento. Já está se concretizando aqui, né? E na parte do amoníaco, né? NH3, eu quero o volume. Então, eu posso usar a massa aqui. Então, o que é o volume, na realidade? É essa constante a ser usada aqui, tá? Se eu estou usando litros aqui embaixo, né? Vou botar em maiúsculo aqui, ó, litros. Eu tenho que usar a constante para volume do gás. Então, isso aqui é uma constante diretamente ligada aos compostos gasosos. NH3 é gasoso, então eu vou ter que usar volume. Então, é o que o volume ocupa no espaço, né? Ocupa no cilindro, naquele ambiente, né? Então, tá aqui. Vou pegar o 22,4, só que, como eu tenho 4 mols, é 4, né, vezes o volume. Então, aqui eu vou ter 22,4 vezes 4. Então, eu vou ter aqui um valor de 89,6 litros. Esse L tem que ser maiúsculo, não vai ficar, parece um I, né? Então, aqui, vamos colocar vou botar aqui centralizado, senão vai dar problema. 26, né? Ah, detesto quando acontece isso. Vamos voltar um pouquinho só para não confundir a galera, senão vai dar problema depois. E aí consigo problemas técnicos, né? Probleminhas técnicos aqui. Feito isso, então já posso calcular. Olha a coincidência que deu, né? Deu nada. Deu sim, olha só. Ota. Então aqui nós temos 89,6 vezes x, certo? E 108 vezes, né, aquele valor do volume dado pelo texto. Então, tá aqui. Claro que se eu usasse as leis de Lavoisier e Prost, né, a mesma proporção aqui,
segue aqui. Então já teria dado a resposta direta, mas, né, para o aluno que está iniciando, vamos lá, né? Então isto vezes x, então já vou botar aqui, ó, 89,6x igual a 89,6 vezes, né? Vou botar um vezinhos aqui, senão dá problema depois. E aí, vezes 108. Então essa foi a coincidência aqui, né? A proporção aqui de 89,6 litros que deu esse valor aqui, né? De 22,4 vezes 4. E que o texto também forneceu, né, um valor em volume igual. Então essa é a coincidência que eu estava falando. Então aqui o cara resolveria simplesmente usando a regra de Lavoisier e Prost, né? Que se aqui, né, se eu pegar esse valor e dividir por esse, a proporção for de 1, aqui eu faria uma proporção de 1 também. Então seria 108 vezes, e o x seria 108, mas para o aluno às vezes não consegue enxergar isso, né? Mas vamos partir do geral. Então 89,6 x é igual a este valor vezes 108. Quanto vai dar? Então vamos ter esse valor por enquanto de 967,6,8. Então 9.676,8. Agora dividir tudo, né? Vamos dividir todo esse valor por aquele 89. Então, obviamente, eu já faria direto, né? Então, pegar esse valor, dividir por 89,6. E aí, obviamente, vamos achar o mesmo valor lá, tá? Certo? Diretamente. Mas, se fosse usar um cálculo de volume, né? Nem todas as vezes vai dar coincidência. Então, tá aqui, unidade em gramas também, né? Certo. Então, gramas. Isso aí, pessoal. Então, achamos aqui, né? O que ele pediu em gramas a partir do 89,6 litros, né, de NH3. Então é isso aí, pessoal. Terminamos os nossos exercícios de hoje, tá? Queria ver que eu acho que agora dessa forma fica mais claro o cálculo estequiométrico para vocês. Vou oferecer mais vídeos, né, com outros exercícios para poder tirar mais dúvidas, né? Porque obviamente cálculo estequiométrico não vamos aprender na primeira balada, vamos dizer assim, né? Tem que ser várias baladinhas para poder chegar no nível que o aluno consiga conta própria resolver. Então para a semana que vem eu vou postar mais uns videozinhos aí para as turmas do ensino médio da minha escola aí para finalizar, tá? Claro que meu objetivo aqui é ajudar os alunos da minha escola. Se houver alguém, né, no meu canal que possa estar assistindo, também vai poder tirar as dúvidas também, assim como eles, certo? Qualquer dúvida, né, entre em contato aí, a gente pode tentar solucionar as dúvidas possíveis que ainda possam ter. Certo, pessoal? Um abraço a todos. Então, até mais.